bolita no gude, águida no nhaque, joelho sujo, mão firme, concentração, mira. Não vale mãozinha nem facão. Nicô, errou, azar. Tirou a bolita do gude e joga de novo. Tirou todas, pelou o gude. Se é as brinca, devolve. Se é as ganha, leva para casa. Amanhã tem mais. Só não vale morrer. Bueno, gente, vamos ver quem está no jogo conosco no programa de hoje. Escrever tem isso, né? Desenvolve a empatia, a gente tem que pensar pela pessoa também. E pensar os argumentos, né, que estão em jogo, o temperamento das pessoas, né? Mas também de um jeito que deixa que o leitor vá lendo, não desista, né? E que se interesse. Olha, nem tudo é o que parece ser, me invento sem querer. Olha, nem tudo é o que parece ser. Tá aí a cantora e compositora Nina Nikolaevsky e o jornalista e escritor Rafael Guimarães. E a gente começou com esse papo de joguinho de bola de gude na rua. Joguinho não, joguinho por afeto diminutivo, porque eram clássicos de uma seriedade, de uma tragicidade impressionante aqueles jogos. É uma linda descrição, estou aqui na dúvida o quanto o pessoal que não é gaúcho reconhece o vocabulário daquele jogo de bolita ali, que me parece que tem algumas coisas bem regionais. E de onde é que veio esse lindo trecho, essa linda passagem com o jogo de bola de gude que termina dizendo bem claro, só não pode morrer. Veio desse escritor que dá o prazer de estar com a gente hoje. Muito obrigado, Rafael Guimarães. Eu que agradeço, um prazer estar no teu programa e curtindo, te revendo, né? A gente tem uma relação muito antiga e muito profícua, né? E esse livro foi um livro que eu escrevi quando nasceu meu primeiro neto, né? E ele é um diálogo, né, de um avô com o neto. O neto tem um probleminha na escola, coisa de namoro, um dilema que ele tem que resolver e vai passar o fim de semana na casa do avô. E o avô percebe, né, e para motivar o menino passa a mostrar os seus tesouros, né, que é os gibis, que é os álbuns de figurinha, que é jogo de botão, todas aquelas coisas, né, que a minha geração, a tua geração curtiram bastante. E nesse entendimento conta a história da sua vida que vão ajudar o menino, né, a resolver o seu dilema. Esse chama bolita de gude, e aí para começar, né? Em outros lugares não é bolita, é bolinha de gude. Bolita, obviamente, aqui é por nossa proximidade, né? Puxado para o sufixo castelhano, né? Do ito, do diminutivo. Eu fiquei com uma coisa na cabeça lendo essa passagem que eu realmente acho muito bonita, com toda essa coisa bem da gurizada da época e daqui a pouco um fecho do tipo só não pode morrer, que está se referindo à regra do jogo, mas quando a gente fala nesse assunto, a gente está falando de muita coisa, poder ou não poder morrer. E eu pensei no seguinte, é o avô que abre esse mundo, esse tesouro, para aquele guri que está lidando com as bolitas, com a sua águida. Pô, a águida era um tesouro particular, né? E eu fiquei pensando naquele avô, genial escritor e poeta, simbolista da primeira fornada, talvez o cara que botou fogo no forno, né? Com o simbolismo, com a importância que tem no Rio Grande do Sul, e que morreu com 36 anos, que não é a idade de avô, né? O Eduardo Guimarães, o teu avô, conecta essa história com esse vô e seus tesouros ou não conecta? Conecta de certa forma, porque na verdade ele morreu muito jovem, nós não o conhecemos. Aliás, o meu pai também não conheceu direito, porque o meu pai tinha 2 anos quando ele faleceu, né? E então a gente que frequentava a casa, né, da minha tia-avó, Olinda Braga, que foi uma grande cantora, que foi noiva do Araújo Viana. Olha só. A gente frequentava, ele estavam as coisas do meu avô, estavam a mesa dele onde ele trabalhava, tinham quadros, né? Então o nosso avô sempre foi uma pessoa jovem, né? É um avô jovem e que a gente curtia. E os tesouros que ele deixou, na verdade, eram os poemas que ficavam nas gavetas, né?
Alguns a gente acabou, na nossa infância estabanada, inutilizando, riscando com lápis de cera, aquelas coisas, né? Mas muitos foram preservados e hoje a gente está conseguindo trazer a obra dele para cá. Quem está cuidando disso é a minha prima, a Maria Teuvina, a Tele, né? Ela que pegou assina, em nome da família, toda a tarefa de preservar esses tesouros, e a gente está lançando, cada ano lançamos alguma coisa. Então, os tesouros são outros, né? A gente não teve essa vivência com ele, porém, ele está presente em toda a nossa infância e agora também, né? Na nossa maturidade também, quando voltamos, né, à obra dele, essa relação que não é direta, que não é de toque, que não é tão próxima, mas acaba sendo, né, cada vez mais presente na medida que, a partir da pesquisa da Tele, a gente vai, enfim, conhecendo mais coisas sobre ele. E cada bolinha águida ali que só vocês vendo, cada soneto de arrepiar o couro, né? Que excelente poeta. Então foi uma recuperação muito importante. Estou pensando, teu pai também, tu comentaste sobre ele, né? Tem essa coisa maluca. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro quando a gente percebia que o Dom Pedro II era mais velho que o Dom Pedro I, né? A gente olhava e disse, mas como é que o filho é esse barbudão velho aí e o outro com aquelas costeletas tinha um jeito até de guri novo ainda, né? Pois é, vai entender um negócio desse quando é criança. Esse avô morto com 36 anos, morre-se de tudo, naquela época já se morria de tudo, mas lembra até aquelas coisas do cara que foi para a guerra, né? Aquela imagem que volta sempre de um jovem. Mas o pai, tremendo escritor também. E tu, o jornalista que muito cedo disse, vou para o romance, vou para a narrativa, e vou, sobretudo, para a pesquisa. Como é que é isso aí? Sim, eu fui jornalista a maior parte da minha vida, e, na verdade, não foi tão cedo. Quando eu comecei a escrever mesmo livros, eu já estava ali com uma certa idade, uns 40 ali, né? E os primeiros livros, eles eram livros que tinham um astral muito jornalístico mesmo, que, enfim, que é uma linguagem que eu dominava, né? E era fazer jornalismo em livros, né? Mas teve, né, o caso do livro Tragédia da Rua da Praia. Eu me deparei com aquela história, né? 4 estrangeiros, em 1911, cometem um assalto na Rua da Praia, se metem numa fuga pela Rua da Praia, Uruguai, passa pela prefeitura, passa pelo mercado, correndo, sequestra uma carruagem, segue pela Voluntários, a carruagem se acidenta, segue num bonde, vão se refugiar numa floresta e tumultua a cidade. E eu achei que me arrisquei a contar essa história, mas com uma roupagem, né? Uma tentativa literária, não é, de fazer isso. E aí começou, foi bem. Eu estava muito inseguro. Eu me lembro que uma das primeiras pessoas que me deu o retorno foi o Tabajara Ruas, nosso patrono da Feira do Livro. O me ligou de Florianópolis e disse, bate, mas pá, esse livro é bom, rapaz. Isso aí tá bom. E então, opa, o Taba está falando isso, e não é tu encontrar na rua e ele elogia ele liga de lá para contar e fala de coisas do livro. Então aí me estimulou muito e eu passei também a exercitar essa forma de buscar histórias, né, e tentar contá-las. E a pesquisa aí é fundamental, né? A pesquisa nos arquivos, nos jornais antigos, né? Nos processos, né? Nós temos no Memorial da Justiça com um acervo de processos criminais extraordinário, vários livros meus eu pesquisei ali. Então, eu passei a gostar disso, do processo em si de pesquisa, de construção, de me colocar no lugar dos personagens. Isso é um exercício muito legal, e depois a própria escrita, né? E o livro pronto, que dá uma satisfação tremenda, né? É interessante que muitas vezes as pessoas que estão na necessidade ou na intenção da pesquisa não sabem desses acervos. O Memorial do Judiciário é um exemplo. Tem algumas coisas, tem vários trabalhos teus que tu, em parte, pesquisaste ali. Tem alguns tesouros, né? Sim, tem o Memorial do Judiciário, tem o Arquivo Judiciário, que é lá na Sertório, que tem uma quantidade inacreditável de processos também.
e que estão muito bem cuidados. O arquivo público, não é? Tem também coisas. E o mais interessante é que, além de guardarem material, esses locais de pesquisa têm funcionários altamente dedicados, que gostam do que fazem, não é? Que ajudam o pesquisador, que conhecem os processos. Às vezes tu tem uma referência muito tênue, né? E a pessoa, não, mas esse processo está daí. Se ele não estiver aqui, ele está lá no arquivo judiciário. Daí pesquisa, daí te retorna, olha, está aqui o processo, pode vir amanhã e tudo mais. E gostam, né? E quando sai o livro, onde essas coisas foram pesquisadas, vibram bastante com a gente. E daí se cria uma relação, não é, muito Sem dúvida. boa com isso. Algo fundamental da função pública mesmo, né? Não é Sim. dizer, ó, tá lá, entendeu? Pelo contrário, tem equipe especializada, tem historiador, enfim. Eu fico pensando no seguinte, é difícil a gente pensar de que título do Rafael a gente vai falar, porque são uns bons 20, né? Os teus livros. E eu fico pensando, enfim, por onde é que nós vamos? Por onde tu quiser, claro, como sempre aqui. Mas no caso da tragédia da Rua da Praia, primeiro ela mostra um gosto teu por essa trama que tem o aspecto policial, né? Que, aliás, na Noiva da Lagoa, em outros trabalhos teus, tem uma literatura muito bonita de quem deve ser muito leitor desse estilo também, né? E depois, vamos combinar, né? É o tal do thriller, aquela fuga, aquele crime, aquela mobilização da cidade, inclusive com questões que a gente pensa que são só atuais, sobre a ética, expor os cadáveres, desfilar com os cadáveres, isso é justo, não é? A política ali, os grupos políticos se digladiando em cima desse tipo de conceito ético, é uma narrativa muito impressionante, né? Sim. Por isso que essa história me encantou, pela quantidade, né, de elementos que ela possui, elementos da questão ética criminal, da disputa política, da disputa religiosa. Havia ali no movimento sindical também uma disputa entre socialistas e anarquistas muito intensa, né? E a questão da cultura, o cinema estava chegando, e Porto Alegre se apaixonou pelo cinema, foi feito um filme, né? Uma coisa inacreditável hoje. E tu repara que essa história, eu estava contando esses dias, eu não tinha me dado conta, ela tem mais ou menos 30 personagens. E eu não sei como é que eu consegui fazer essa coisa de 30 personagens. Essa costura aí. Que tem que fazer uma costura, e esse personagem também, porque escrever tem isso, né? Desenvolve a empatia, a gente tem que pensar pela pessoa também, e pensar os argumentos, né, que estão em jogo, o temperamento das pessoas, né? São pessoas que viveram de verdade, mas quando tu está escrevendo, tu tem que colocá-las na história de uma maneira coerente com a sua biografia, mas também de um jeito que deixa que o leitor vá lendo, não desista, não é? E que se interesse, e daí sai uma cena, sai alguns personagens, entra outra, mas o cara mas quando é que isso aqui vão voltar? Claro que é uma coisa normal da literatura, mas com uma quantidade tão grande de personagens, foi um exercício muito extenuante às vezes, mas que no fim acabou compensando, né, todo o trabalho, porque ele foi bem aceito, foi premiado e me estimulou a isso. Os outros não têm tantos personagens, mas o tipo de narrativa eu procurei ter esse como modelo, né? Eu vou te pedir, se tu quiser me alcançar para mostrar para o pessoal, que ficar mais fácil eu mostrar daqui essa capa. Enquanto isso, eu te pergunto o seguinte, uma pergunta quase malvada, né? Porque justamente para quem tem essa... Pode passar para mim que eu mostro aqui. Para quem tem essa produção toda, né, que tu tiveste, que tu tens, quais são estas pesquisas, dessas histórias, desses resultados em livro, quais são os que tu é apaixonado? Assim, olha, eu vou mostrar 3 trabalhos meus aqui, né? Ou 5, não sei, porque são tantos. Quais são os que realmente tu tem um afeto maior ao longo dessa pesquisa e desse contato? Esse livro, Tragédia da Rua da Praia, é um deles, porque foi o primeiro, né? E é o livro que as pessoas... ele estava esgotado há muito tempo, essa é uma edição nova, uma edição revisitada, né? Então, esse eu tenho muito carinho. E tenho também, por esse livro, esse aqui eu pesquisei
Basicamente, o processo está lá no memorial do Judiciário, o processo está inteiro, inclusive está digitalizado. E conta a história do sargento Manuel Raimundo Soares, né, que, caso das mãos amarradas, né, um sargento de uma família muito pobre do Pará, que foi para o Rio de Janeiro para servir o Exército, e lá se envolveu em todas aquelas mobilizações, né, questionando a repressão interna da hierarquia militar e tal, acabou virando um sargento rebelde, veio parar aqui em Porto Alegre, porque o grupo dele estava querendo falar com Brizola em Montevidéu, ainda se falava em criar uma tentativa de contragolpe, e acabou sendo preso, né, numa armadilha, ficou um longo tempo na ilha do presídio, preso clandestino, e acabou depois sendo assassinado. É uma história muito forte, mas o personagem é um personagem encantador que me mobilizou muito. Esse livro tem um enorme carinho também. E esse é a Dama da Lagoa. Essa aí é um crime que aconteceu em 1940 numa família, entre famílias ricas de origem alemã, na saída de um baile na Sociedade Germânia. Saem os dois namorados, que estavam meio brigados, estavam tentando se reconciliar. Ele aparece no dia seguinte num bar, num subúrbio de Porto Alegre. Cadê ela? Onde é que ela está e tal? Ele admite que sepultou ela na Lagoa dos Barros, mas disse que não matou, que ela pegou a arma do porta-luva do carro, atirou nele, depois se matou porque ele estava ferido. E é uma história que gerou a lenda, né, a noiva da Lagoa. Pois é, né? Aqui isso é bem no litoral, bem no caminho para a praia aqui no Rio Grande do Sul. A gente, levando em conta que Porto Alegre é pertinho do litoral, mas ali 100 quilômetros, 120 quilômetros, a gente vai às praias mais frequentadas. E nesse caminho tem essa lagoa, onde desde então, será que é desde então? Uns dizem que já havia algo que acontecia ali. Tem vários relatos de aparições e muitas vezes a aparição da noiva, né? Da noiva vestida de branco, enfim, que também é uma lenda meio recorrente em alguns lugares, mas ali encontrou esse crime como um subsídio, aí, um substrato. Porque foi um crime muito falado, né? E aquela lagoa tem muitas vezes, ela tem redemoinho, porque ali é uma região de ventos, tanto que está ali o parque eólico, né? Então é uma região de ventos que faz um redemoinho na lagoa, tanto que os pescadores não entram lá no meio, eles pescam na beirinha, né, para não entrarem lá, porque aí também surgem lendas de todo tipo, né? E ali, nessa época do ano, tem uma bruma que cresce, né? A gente, quando passa no inverno por ali, a lagoa cria uma bruma, porque tem aquela Morro da Borússia, então tem uma vegetação e tal, que às vezes bate um ventinho, a vegetação se move. Eu imagino, né? Tem um clima, né? O caminhoneiro está vindo, né? A gente sabe, não é falar mal dos caminhoneiros, mas eles têm que tomar alguma coisa para ficarem acordados e tal. Daí ele está passando, foi aqui que apareceu o corpo da moça e tal. Daí ele vê ali um galho se mexendo na bruma, vê não sei o quê, já está com um troço. Chega no bar, vê a moça sair. O outro, opa, no dia seguinte vai lá, também vi. Daí as lendas se criam assim, elas se criam em coisas, né? Já vira aquele Ninguém Me Contou. Tem o clássico Ninguém Me Contou. Eu vi, ninguém me contou. E ninguém quer ficar para trás. E a lenda se criou, ficou forte, mas o livro ele não fala da lenda, ele fala do caso em si. Sim. É um caso, né, quase certamente de feminicídio, né, mas que eu procuro, ao contá-lo, não fazer uma denúncia do feminicídio, mas mostrar os fatos, mostrar uma série de alternativas para que o leitor, ao ler, ele vá se posicionar, ele vai entender, ele vai ver as motivações e tal. Porque a leitura é isso, né, Demetrio? A leitura é uma conversa do livro que está lendo com as coisas que estão dentro de ti. Então, cada leitura é particular, cada um lê o livro de uma maneira. Mediada por um escritor, por uma pesquisa, enfim. E neste caso da Dama da Lagoa, que é um trabalho do qual eu gosto muito, e a gente teve uma oportunidade de conversar sobre ele uma vez, tu utilizas algo que também está em outros trabalhos teus, que entre tantas fontes, entre a coisa processual, enfim, que tu comentaste,
a fonte epistolar, né? A fonte epistolar aparece em alguns trabalhos de uma maneira mais intensa, assim. E aí eu pensei no seguinte, né? Vocês sabem que sempre tem aquele momento em que eu canto uma música para o convidado e também para vocês, né? Perguntei para o Rafael, o que tu gostarias de ouvir? Ele disse, La Carta. La Carta. La Carta, né? Tem a ver com esse trabalho, com essas fontes, ou a gente pode dizer que tem a ver, pode ser, né? Sim, esse livro do costura. Sargento, ele conseguia, ele estava clandestino aí, ele mandava cartas para Betinha, sua esposa, que morava no Rio de Janeiro. Ele conseguia uma cumplicidade dos guardas, manda essa carta aqui, o cara, e ela botava no correio, mandou 7 cartas. Aquela coisa feroz de bloqueio, né? E ele denunciando, daí ela denunciava na justiça, chegava no exército, na polícia, que não tem ninguém preso com esse nome. Então isso aí era uma... Mas tá aqui a carta, é aquela coisa do regime de exceção, né? Vamos lá então com a carta da Violeta Parra. Violeta Parra, estamos no mês de nascimento dela, né? Ela que nasceu em 4 de outubro, lá em 1917. Vamos com a carta então. Carta por el correo temprano. En esta carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástimas con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto de haber apoyado un paro que ya se había resuelto. Si acaso eso es un motivo, presa voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, los molesta la milicia. Sí. Habráse visto insolencia, barbarie, alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. A quien defensa lo tiene con las 2 manos vacías. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población que León es un sanguinario en toda generación. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera de él que se engrilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Sí. Sí. Tá aí, La Carta, uma epístola da Violeta Parra para nós todos e todas, a pedido do Rafael Guimarães. Rafael, eu falei que são 20 títulos, ou em torno de 20 títulos, é muita coisa. A gente
lembra também da tua atuação no Cojornal, do teu registro sobre o Cojornal. Agora, recentemente, Porto Alegre viveu, espero que isso tenha passado agora, o Rio Grande do Sul viveu um terrível período de enchente, mais uma vez. Tu tens um trabalho magnífico sobre a enchente de 1941, que marcou a história dessa cidade de uma maneira impressionante, né? E agora tem sido lembrada, inclusive em termos de estratégias e equipamentos, num momento de enchente do Guaíba de novo. É muita coisa, muita coisa. O que tu gostarias de dizer? A gente também, um dia o tempo vai acabando, né? O que tu gostarias de comentar sobre esses teus trabalhos, mais recentes ou não? Enfim, algo mais que tu quisesses sublinhar para as pessoas. A enchente, ela está viva ainda, né? Quando a gente fez o livro, eu não imaginava que ia ter toda essa procura, né? Eu procurei contar aquela história e que até um amigo meu, um grande velho jornalista, nosso guru, o Carlos Alberto Colexa, eu comentei para ele, pô, mas o livro não para de se vender e tudo mais. Ele disse, não, é que em Porto Alegre a pessoa nasce e aprende a dizer mamãe, papai, enchente de 41. É verdade. Ele dizia isso, então, mais ou menos é o que justifica. O meu trabalho mais recente, na verdade, foi O Incendiário, que fala do incêndio, né, do Tribunal de Justiça ali, que era um prédio gêmeo, prédio lindo, Teatro né? São Pedro, e depois a repartição central de polícia, e que encontra um bode expiatório, que é um falsário espanhol chamado Frederico Aragón, e esse personagem, inacreditável. Então eu contei essa história, né? E que toda a trajetória dele como um falsário, um vigarista, né? Até chegar a Porto Alegre e até o processo, como é que ele acabou sendo envolvido na história. É uma história também muito interessante e que fala de várias coisas, corrupção policial, disputa, diversão nos jornais, todas aquelas coisas, né, que estão sempre recorrentes, estão sempre acontecendo, que não é de hoje, que não é de antes, que acaba sendo uma coisa da nossa sociedade. É interessante como muitas das tuas narrativas, dos teus trabalhos, nos remetem, é natural nesse estilo, mas também é uma coisa que tu consegues com o vigor da tua narração, né? Nos remetem a outras linguagens. O pessoal está pensando, puxa, cinema com esse caso policial anarquista de 1911, cinema com o caso do incendiário, esse personagem impressionante, que é o Major Aragón, tá bem, mas também o quadrinho, outra coisa visual que tu encontraste para casar com a tua narrativa. Acho que a gente podia mostrar aqui para o pessoal a tragédia da Rua da Praia com o auxílio luxuoso do Edgar Vasquez, excelente cartunista. Como é que foi isso aí? Está saindo de novo, mais uma tiragem. Essa aí foi uma versão, porque todo mundo falava, essa história tem que fazer um filme. Bom, o filme foi feito na época, depois se perdeu. Mas filme de época é muito difícil fazer, né? Tem que ter um bonde funcionando, essas coisas todas assim. Mas, bom, quadrinho dá, né? Falei com o Edgar, parceiro de muitos e muitos anos, nem vou falar quantos anos, porque depois vai parecer que a gente é muito velho. Mas, e daí fizemos essa versão em quadrinhos, ficou legal, ela é um pouco resumida, né? Mas para mostrar a paisagem da cidade e também essa história tem muita ação, então ela se presta, por exemplo, à linguagem do quadrinho, tem muita coisa acontecendo. E ficou muito legal o trabalho, né? Agora fizemos uma nova edição também. Tá aí, Rafael Guimarães, muito obrigado, muito obrigado. Tá aqui aberta essa beira de fogo, ou essa beira de cancha de jogo de bolita, para quando tu quiser vir. Tá bom, muito obrigado. Um abraço a todos os telespectadores e legal participar desse programa tão gostoso, né? tão estimulante para a gente, né? E poder rever o Demétrio, sempre é um prazer muito grande. Prazeraço nosso. A gente vai para o intervalo de sempre, que vem mais coisa por aí, mas antes, como sempre, também, chama o cavalinho, vamos levar a palavra. Aqui se está o mais longe do cavalo, o mais longe da árvore. Saber que o concreto enlouquece, que as pessoas se desgastam, racham, acumulam sombra, que o cimento sonha, as pessoas trincam por solidão.
saber que nem sempre se pode puxar pelos cabelos o pensamento. Bueno, gente, a gente retorna com a ressonância, o saborzinho dessa última frase da nossa cevada de palavra, puxar o pensamento pelos cabelos. Como seria isso de puxar o pensamento pelos cabelos? A gente aqui está sempre extraindo coisas e as pessoas que vêm aqui extraem e oferecem coisas magníficas para nós. A autora daquela cevada de palavra é uma das parcerias das pessoas que construíram coisas conjuntamente, coletivamente, com esta que nos dá o prazer de comparecer aqui na beira desse fogo. Nina Nikolaevski, muito obrigado. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Pois é, eu faço aquele trecho intermediário de poesia ou de algo, né, literário, e aqui eu fui com a Ana Martins Marques. A Ana Martins Marques, para muita gente, para mim, confesso, uma revelação tua no teu trabalho, na tua parceria, essa bela poeta mineira, né? E, puxa, tu tem algumas parcerias muito interessantes, também tem o teu trabalho bem autoral e bem solo. Por onde é que tu anda indo? Quais são os cabelos que tu anda puxando para extrair a bela música que tu tem feito? Eu gosto muito dessas parcerias, assim, eu sou muito feliz com essas parcerias, tanto musicais quanto de letra. O trabalho com a Ana Martins Marques foi muito legal, o Ensaios de Morar, né, que foi essa coletânea de poemas dela que foram musicados por artistas daqui. E tenho várias parcerias e, na verdade, o meu trabalho que é autoral, ele também é com parcerias, assim, é muito raro eu escrever algo e musicar e fazer tudo de fato só, assim. Eu gosto muito dessa troca, acho que é o que mais me alimenta, assim, de alguma forma. Tu tá em plena caminhada aí para um financiamento coletivo do teu primeiro álbum. Tu já registraste de outras formas, né? Uma série de trabalhos, já chamaste muitíssimo atenção por causa disso, né? E aí, no papo que tem circulado nos meios, nas mídias aí e tal, a gente ouve muito falar do caldo de cultura, né? A Nina Nikolaevski pertence a uma reconhecida genética de excelentes artistas. Muito bem, mas muita gente pertence e não vai por esse caminho ou não brilha nesse caminho com a sua originalidade, com o seu aporte pessoal, como tu estás fazendo. E muita gente, ao contrário, não tem esse caldo de cultura e faz essa construção. O que significa isso para ti? Assim, de onde é que vem o que tu tens feito? Até que ponto é do que tu vivenciaste desde pequena, sendo filha dos teus pais? Fala um pouquinho disso. Pois é, eu acho que, bom, meu pai era músico, minha mãe é atriz, eu tenho outros artistas assim na família, minha prima dançarina também, então é evidente que eu cresci, de fato, nos camarins, assim, eu era aquela criança que estava correndo nos camarins, então eu tenho certeza que isso acabou me influenciando e me formando, né, tipo, muitos ensaios em casa, eu acompanhei muitos processos criativos desde a barriga da minha mãe, praticamente. Mas, com certeza, isso foi uma escolha, né, em algum momento eu fiz essa escolha de também atuar na área da música, assim. Mas é um pouco disso, assim, acho que é um pouco dessa combinação de fatores que eu acabei surgindo nesse espaço, né, nesse espaço-tempo ali. Tem um negócio que chama muita atenção também quando a gente... Quanto tempo de estrada tu consideras que tem? Porque às vezes a gente não tem o marco inicial. Quando é que eu digo que eu comecei mesmo? Quando eu gravei isso? Quando eu fiz aquele espetáculo? Qual é o teu timing, assim, a tua cronologia, não o teu timing? Eu acho que para mim foi 2016, mais ou menos, que eu comecei, que foi quando eu entrei na faculdade de música também, mas que foi quando eu comecei a encontrar a minha galera, assim, comecei a tocar, porque entrando na faculdade de música eu acabei conhecendo muita gente, né? E aí comecei a fazer os meus grupos musicais, e aí comecei a me envolver mais com a música. Ali eu diria que é mais ativamente, mas de outras formas desde menor. Né? E tem uma coisa interessante que tu tem registros feitos
entre aspas, à distância, ou seja, em tempos de pandemia, tu fizesse um trabalho, tu estavas estudando, tu estavas na Europa, e tem outros momentos em que tu está fazendo as coisas utilizando tecnologia, mas às vezes numa distância que era obrigatória, como é o caso desses anos de pandemia e tal. Fala um pouquinho desses registros, daquele belíssimo trabalho com a tua mãe, enfim, do que tu quiseres nos situar aqui, né? Sim, esse trabalho com a minha mãe, na Receita de Casa, foi um trabalho que eu estava, justamente, eu estava na Espanha e a minha mãe estava aqui, e eu queria lançar esse trabalho e fazer um trabalho visual. Eu sabia que eu queria que fosse com o Corre Lab, que foi quem acabou dirigindo, o Bruno dos Anjos, porque eu acho muito bonito a estética visual, acho muito, muito especial o que eles fazem. E aí, a minha mãe, além de ser minha mãe, ela é atriz, então eu acabei fazendo esse pedido familiar para que ela participasse desse trabalho, porque tinha muito a ver com isso, assim, o Receita de Casa, que é o nome desse trabalho, era muito sobre essa distância, sobre sair de casa para se descobrir de onde se vem, assim, um pouco essa relação do quanto que eu descobri sobre mim, sobre Porto Alegre, sobre o Brasil, não estando aqui. Então foi esse trabalho, eu confiei muito neles, a gente construiu muita coisa à distância, mas eu confiei muito para que o trabalho que fosse feito aqui presencialmente, enfim, acontecesse bem, assim, acontecesse de uma forma que eu acreditasse também. Foi muito bonito, muito delicado também, e o que não são coisas que necessariamente precisam andar juntas, existem coisas muito bonitas que tem outro punch, mas ali tem uma proposta muito delicada. E ali aparece uma história de cozinha, né? De receita. Isso é teu, isso é da tua mãe, isso é das duas? Isso eu acho que é mais meu. Essa relação com essa receita, com esse manual, com essas instruções que às vezes a gente segue, às vezes não. E essa relação com essas instruções. O improviso, né? Tu mencionas isso, a cozinha é de improviso, assim. De uma estudante na Europa, por exemplo. O que eu tenho aqui, o que eu vou botar nessa panela aqui? Exato. Esse trabalho é muito sobre família, né? Sobre casa, assim. E aí eu me lembro que minha mãe falou, tipo, tu já te deu conta que, na verdade, a minha mãe nunca lidou com receita, assim, ela nunca seguiu receita, e meu pai sempre era aquela pessoa que seguia exatamente o que estava escrito na receita. E eu sou um pouco fruto disso, assim, dessa mistura, assim, eu sou um pouco outro, mas, enfim, essa relação. Eu vou te pedir para mostrar alguma coisa que tu quiseres, para tocar alguma coisa, cantar alguma coisa, enfim, como tu preferires, mas vou deixar uma bola picando aqui para ti. A tua mãe mais cozinheira de ouvido, e tu fazendo formação rigorosa, fez esse trabalho com relação à intuição, né? Esse trabalho em que tu quis que a protagonista fosse a intuição, puxando essa receita de improviso, de não seguir receita, né? Uma pessoa que tem formação aqui na Universidade Federal, que depois estava buscando com mais rigor, com mais cuidado, a moda talvez do Nico, a moda mais paterna do rigor, enfim. Vou deixar essa dando volta na tua cabeça e o que tu quiseres mostrar para nós, depois a gente segue falando. Vou tocar uma que faz parte desse trabalho, então. Caminho pela noite, escuto os sonhos da cidade. Vamos discutir, buscar a razão, nos matará. Não quero acordar, disse o sonho antes de dormir. Gracejos moribundos fermentando nas boates. Assaremos pão com o último fósforo da caixa molhada. Deixo minhas senhas, disse o som antes de partir. Olha, nem tudo é o que parece ser, me reinvento sem querer. Olha, nem tudo é o que parece eu ser. Olha,
discuto os sonhos da cidade. Vamos discutir, buscar a razão, nos matará, não quero acordar. Disse o som antes de dormir. Gracejos moribundos fermentando nas boates. Assaremos pão com o último fósforo da caixa molhada. Deixo minhas senhas, disse o som antes de partir. Olha, nem tudo é o que parece ser, me invento sem querer. Olha, nem tudo é o que parece, eu sei. Olha, nem tudo é o que parece ser. Olha, nem tudo é o que parece, eu sei. Olha, nem tudo é o que parece ser. Olha, nem tudo é o que parece, eu sei. Que bonito, que bonito. Nem tudo é forma ou é formalidade, nem tudo é intuição, né? Só para a gente não deixar passar aquilo que a gente falava antes sobre cozinhar de ouvido ou cozinhar a sua música, inclusive, né? A sua vida, enfim, de ouvido ou com método, né? Talvez uma boa maneira, te sugiro eu, de falar sobre isso, seja falar sobre essa criação aí, que tem algo de muito interessante nessa parceria e no substrato que ela foi buscar, de literatura, enfim. Como é que é essa história? Essa canção, ela surgiu... Eu fiz um curso com o Marcelino Freire, que é escritor, e aí eu descobri o microconto e meio que me enlouqueci por aquilo, assim, fiquei muito obcecada e comecei a escrever muito microcontos. E aí primeiro criei uma série de microcontos, assim, de pequenos contos com 7 palavras, e aí juntei eles e fiz essa ideia desse primeiro verso. E aí eu mandei para a Rita Zarte, que é uma amiga compositora, cantora daqui, e aí ela escreveu o segundo verso. Eu falei para ela, olha só, eu escrevi assim, se tu quiser seguir essa ideia. No fim ela me contou que ela não seguiu essa ideia, mas partiu dali. E aí a gente tocou essa música algumas vezes, eu sentia que faltava alguma coisa, e depois de 2 anos veio esse refrão. Então foi mais ou menos essa construção, assim. Pois é, achei que pudesse ter a ver com essa, já que não é nada fácil fazer alguma coisa com esse tipo de parceria, que tem tanto a ver com criatividade. Tu propôs uma coisa, uma forma, ela disse, puxa, não sei se é bem isso, e rolou um troço bonito a esse nível. O quão de ouvido tu vai, o quão de método tu usa? O quanto de método tu usa? É difícil, eu acho que eu sou bem metódica, na verdade, assim, principalmente para compor, para mim é muito difícil. Eu preciso sentar e eu desenvolvi técnicas para que eu conseguisse acessar a intuição, praticamente, assim. Então é um pouco isso, assim. Eu faço muitos exercícios para conseguir tornar isso um pouco mais natural, assim. Então, sempre buscando esse equilíbrio, mas eu acabo que o meu primeiro, principalmente para composição, mais do que para música ou para melodia, para composição de letra, eu preciso partir de um lugar mais metódico. Para a cozinha, não tanto. Não tá. A cozinha vai mais...
Eu estou pensando, sabe no quê? No microconto, né? Estou pensando naquele dinossauro que quando acordou ainda estava lá, né? Enfim, concisão, eloquência em pouco espaço. É uma coisa que te interessa em tudo? Minimalismo, sei lá, como tu chamaria isso? É, demais. E eu descobri isso há pouco tempo, assim, de como... Eu acho que eu busquei fazer coisas muito... mais, assim, pouco minimalistas. E aí eu percebi que, na verdade, o que eu gostava era do mais simples e do menos. Isso, para mim, eu acho muito potente, assim. Eu acho o silêncio também é muito importante. Então, eu fui percebendo que as músicas que eu fazia, elas eram normalmente mais curtas. Elas tinham... Enfim, fui percebendo algumas coisas em comum sobre essa complexidade do simples e do mínimo também. Então... E na música isso está acontecendo assim também. Tu está conseguindo expressar o que tu queres em formatos mais econômicos, mais curtos, mais breves. Eu acho que é por aí. É por aí, assim. Não muito consciente, agora virando mais consciente, mas sim, buscando Que isso. legal. O que tu gostarias de mostrar, então, para a gente seguir ilustrando um pouco esse papo e ouvindo a tua música linda? Eu vou fazer uma música que se chama Tudo Bem, que é uma parceria com o Guilherme Becker, poeta daqui de Porto Alegre. Vamos lá. Acho que tudo bem se essa saudade for trazendo que eu nem sei. No fundo eu nem me atreveria a entender ou corrigir o que a vida fez dessa vez. Acho que tudo bem. O meu passado não precisa vir também. Sinto que não faz mais sentido que eu sentia e aquilo que um dia fez dessa vez. Tempo vai correr e eu vou caminhar. Portas vão se abrir, olhos vão fechar, medos vão partir, sonhos vão chegar, mitos vão cair, lendas vão vingar. Tempo vai correr e eu vou caminhar. Portas vão se abrir, olhos vão fechar, medos vão partir, sonhos vão chegar, mitos vão cair, lendas vão vingar. Aproveita que passa, aproveita que passa, a vida é feita fumaça, eu sou de fogo. Aproveita que passa, aproveita que passa, a vida é feita fumaça, eu sou de fogo. Aproveita que passa, aproveita que passa, a vida é feita fumaça. Aproveita que passa. Aproveita que passa, aproveita que passa, a vida é feita fumaça, eu sou de fogo. Aí, o Guilherme Becker, que é um dos caras, uma das pessoas que estão presentes nessas parcerias de que tu estavas falando, né? E, enfim, a gente está em clima de processo de busca do financiamento coletivo para esse álbum. Fiquei pensando nessa coisa do curto, do breve
é como uma antologia de mini-contos, talvez, né? Eu não estou falando em duração, em segundos e minutos da música. Estou falando da tua intenção de dar uma mensagem de uma forma minimalista, como tu disseste, e estou pensando que o álbum agora é a antologia dos teus mini-contos musicais. Estou chutando aqui, se não for isso, me puxa a orelha daí. Fala um pouco do financiamento, do álbum, do que está acontecendo agora, do que é preciso para as pessoas participarem, enfim. Então, o financiamento coletivo é essa ferramenta, né, tão potente que existe para tirar projetos do papel. E aí eu estou fazendo essa campanha que tem 3 metas. É uma campanha para gravar o meu primeiro disco, exatamente. E a primeira meta a gente já bateu, que é para gravar algumas faixas. São 4 faixas e disponibilizar elas nas plataformas. A segunda meta ela é para gravar um disco, então de 8 a 10 faixas, gravar videoclipe também. E a terceira meta é tudo isso, é o disco, os videoclipes e um show de lançamento em Porto Alegre. Então agora a gente está na reta final para fazer isso acontecer. O site é no benfeitoria.com, que é uma plataforma de financiamento coletivo, e ali é só procurar por Nina Nikolaevski, meu primeiro disco se chama. E tem várias recompensas que as pessoas podem apoiar, podem contribuir, tem camiseta, caderno, tem algumas recompensas que esgotaram já. Audição do disco antes dele ser lançado, algumas experiências assim que a gente acabou propondo. E é isso, são os últimos dias para fazer acontecer. Legal. Eu acho sensacionais sensacional a ideia das recompensas, né? Eu acho que são coisas extremamente afetuosas e afetivas, né? As recompensas nesse tipo de processo. Mas é claro, vou dizer um lugar comum aqui, mas qual é a grande recompensa? A grande recompensa é essa sensação de coprodução, de participação que as pessoas têm, né? Assim, puxa, isso aí é um trabalho artístico que me interessa, né? E no qual eu quero estar de alguma forma presente. Isso está movimentando muito as pessoas por esse aspecto de pertencimento, né, de se aproximar um pouco da produção artística, né? Acho que é um grande caminho e uma grande saída e uma grande receita. Quando a gente fazia a nossa chamada para esse programa, eu falava na receita de casa por causa do teu trabalho com a Márcia do Canto, com a tua mãe, e eu queria retomar isso só por um aspecto. Eu falei em delicadeza, em suavidade, que está muito presente naquele trabalho que vocês fizeram juntas e está muito presente no teu canto. Eu estou pensando na Márcia do Canto, estou pensando no teu canto, como ele é particular, original, e como ele busca essa doçura e essa paz de que tu falava nessa última letra, com a parceria da pessoa que escreveu contigo. Como é que é o teu canto para ti? Como é que tu chegou no canto? Tu é uma pianista de primeiro momento, de formação? Tu começaste cantando? Fala um pouco disso. Eu comecei cantando, com certeza. Assim, o piano ele vem bem depois, é bem recente a chegada do piano. Eu comecei cantando, bom, em casa. E aí, formalmente, eu comecei a ter aulas de canto quando eu tinha uns 7 anos de idade no Prelúdio. E fiquei no Prelúdio a minha vida toda. E lá eu tive um pouco de aula de violão, orquestra infantil, tocava na orquestra infantil, tocava no coro, cantava no coro infantil, que era o que eu mais gostava, assim, cantar no coro era a minha alegria. E é isso, foi aí que eu comecei a cantar e depois segui, e tive alguns grupos, alguma banda e grupos aqui que eu fui cantando. E descobrindo um pouco essa voz, assim. Teve um momento que eu estava bem fascinada. Bom, o meu grande estudo é um pouco de como usar a voz, as grandes possibilidades de usar a voz. Então, por um tempo, eu estudei muito improviso vocal, a voz como um instrumento, sem letra. E por um tempo, eu comecei a estudar um pouco pedais de voz e entender como que a voz poderia ser usada, processada ao vivo. Então, foi um estudo que me fascina bastante também. E agora é um pouco a junção de tudo isso, assim, é um pouco a ideia com o disco também é um pouco encontrar essas texturas, é essa voz que é suave e que busca trazer um pouco dessa intimidade, assim, mas ao mesmo tempo que sabe ser firme e que
e poder usar essas texturas eletrônicas para também alcançar isso, assim, poder encontrar esse diálogo entre o que é orgânico, o que é eletrônico, na voz. Basicamente, é um pouco esse encontro que eu estou buscando com esse disco. É interessante porque tu falas de várias formas, não necessariamente com essa palavra, mas tu falaste bastante aqui em equilíbrio, né? Em buscar essa composição. E se eu não tiver enganado, essas coisas a gente se equivoca e eu não sou nenhum estudioso disso, mas tu tem um registro também de mezzo, de meio, né? Que tu não tá com um gravão que apoie demasiado como a mão esquerda do piano e também não é uma soprano brilhante, né? Com aquele timbre. Não, também se encaixa nessa ideia de equilíbrio e de boa alquimia, de boa cozinha, né? Talvez uma coisa assim. Nina Nikolaevski, que prazer, muito obrigado. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado, muito feliz de estar aqui. Acho que as pessoas curtiram enfim, e receberam esse recado da melhor maneira também. A gente vai te pedir, claro, para terminar tocando conosco e para nós, e a gente vai ficando por aqui. Mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. Nunca tu canou assim. Não poder te ver, te vendo longe de mim. A distância ditando a dança. Sem querer eu quero o que eu nem tenho, o que eu nem sei. Não se importe se eu ligar sem saber no que dizer. Logo vou te visitar, onde tudo acaba bem. Nunca tu canou assim. Regras me carregam enquanto réguas medem motins. Maravilha seria a vida se eu pudesse atravessar num passo esse mar, sei lá. Nunca sei o meu lugar. Fico bem se ficar sem.